Fala pessoal, quem fala aqui é o Lucas Amorim e no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui na minha tela as primeiras impressões do Power BI. É isso mesmo, para você que nunca acessou essa ferramenta, mas escuta falar por aí, hoje é o dia de você entender como que ela funciona, as principais telas, como que a gente traz um arquivo do TXT, do Excel para dentro do Power BI e como isso depois é gerado um relatório e dashboard. Então fica comigo que depois da vinheta você vai entender de uma vez por todas o que é esse tal do Power BI e como você pode dar os seus primeiros passos. Então vamos lá pessoal, antes de eu mostrar para vocês aqui o que é o Power BI, como você faz para instalar e as primeiras impressões, você precisa entender qual a finalidade dessa ferramenta, tá bom? O Microsoft Power BI nasceu lá em meados de 2015 e ele tem o objetivo de pegar várias informações de diferentes fontes de dados. Quando a gente fala fontes de dados, a gente está falando de Excel, TXT, um arquivo PDF, o seu sistema da sua empresa, um ERP, o seu sistema de e-commerce, um site. Então, todos esses lugares geram dados. Então, a gente pega essas informações utilizando o Microsoft Power BI e transforma em relatórios e gráficos. Para que tudo isso, Lucas? Para melhorar na tomada de decisão. Então, quando você compila todas essas informações em um único lugar e você cria os famosos dashboards e relatórios, você consegue ter assertividade na sua tomada de decisão. Você vai saber o que está bom e o que está ruim no seu negócio. Então, o Power BI ele nasceu com esse objetivo. Por isso que a gente fala que ele é um data viz. Um data viz nada mais é do que uma ferramenta com o objetivo de criar soluções gráficas. Para ficar mais claro, aqui na minha tela eu abri o Google e só coloquei aqui Dashboard Power BI, para você entender de forma mais fácil o que eu estou falando, tá bom? Então é simplesmente isso aqui, ó. A gente vai pegar várias informações, independente da fonte de dados que você trabalha hoje, e vai transformar em relatórios e gráficos. Claro, isso tem que estar alinhado com a expectativa da sua empresa, com a expectativa do negócio, para que você tenha assertividade no que você construir. Então eu vou abrir isso aqui primeiro, ó. Então, dentro do Power BI, você tem a capacidade de criar vários objetos gráficos. Então, você tem cartão, você tem gráfico de colunas, você tem gráfico de pizza, você tem gráfico de barras. Então, todos esses recursos aqui estão disponíveis no Power BI. E você consegue ter acesso nessas soluções de forma muito fácil e prática. E eu vou mostrar aqui nesse vídeo, tá bom? Fechando parênteses, Power BI é isso. Você pegar informações de algum lugar, fazer alguns tratamentos ali que eu vou falar também nesse vídeo e depois, com o resultado, entregar um dashboard para a área de negócio tomar as melhores decisões. Você pode ter vários outros conceitos aí na internet, mas o objetivo da ferramenta é essa, tá bom? Algumas pessoas utilizam de uma forma muito mais, digamos assim, para criar um sistema e tudo bem, mas não é o objetivo, tá? Porque você complica muito a usabilidade da ferramenta e não foi esse o objetivo para qual ela nasceu, mas dá para fazer bastante coisa lá dentro e eu vou mostrar também. Feito isso, eu vou abrir outra aba aqui. Agora vocês sabem o que é Microsoft Power BI. E agora, onde eu encontro esse tal do Power BI para instalar na minha máquina? Quais requisitos mínimos eu preciso para instalar o Power BI? E você encontra aqui também no Google, tá? Eu vou colocar aqui, ó, requisitos Power BI Desktop. E aí você vai ter no próprio site da Microsoft o que você precisa para instalar a ferramenta na sua máquina, tá? Não encontrou requisitos, vamos colocar só Power BI Desktop. Vou mudar a pergunta, né? Aqui, ó, obter o Power BI Desktop Microsoft Learn. Vamos abrir aqui essa documentação oficial e vamos ver o que ela fala. Aqui tem várias informações importantes e constantemente eles estão atualizando. Eu vou descer aqui, ele está falando que a gente pode baixar o Power BI direto do serviço da Microsoft, mas se você que está começando agora, você não sabe nada que é serviço, então isso aqui não vai te ajudar muito. Aqui ele fala para você instalar da biblioteca de aplicativos do seu Windows. Então, por exemplo, se você estiver trabalhando com Windows 8, 10, 11, se você apertar a bandeirinha no seu teclado, você vai ter aqui os aplicativos, né? Os apps. Aqui, ó, Microsoft Store. Dentro desse Microsoft Store, você pode baixar o Power BI Desktop também. Eu vou fazer esse passo com vocês mais para frente. Continuando aqui na documentação, nosso objetivo é saber os requisitos mínimos, ou seja, qual tipo de máquina que eu preciso, se tem que ter bastante capacidade ou não, que é uma dúvida que muita gente tem.
Eu vou baixar mais um pouco, ele está falando instalar, após baixar, usar o Power BI Desktop, aqui ó, requisitos mínimos, é isso aqui que eu queria, tá bom? Então primeiro, para você instalar um Power BI, você precisa ter o Windows 8 ou superior. Então o Windows 7, você até pode baixar o Power BI Desktop, mas acredito que você não vai ter mais nenhum suporte. Então se tiver algum bug, se tiver com algum problema, você não vai ter respaldo da equipe da Microsoft para isso. Então você precisa ter um Windows 8 ou superior. Esse net.462 aqui, geralmente ele já vem instalado quando o Windows ele é uma versão mais recente. Então, talvez aqui você não precise atualizar. Quando você instalar o Power BI e não tiver esse componente, ele vai te avisar lá. E aí você pode jogar isso aqui no Google e fazer o download, tá bom? O navegador de internet, isso aqui é padrão. Acredito que todo mundo que mexe hoje com o computador já tem isso. Pode ser o Chrome, pode ser o Explorer, pode ser o Firefox. Qualquer um deles funciona. Memória RAM, isso aqui é um ponto muito importante, tá? Memória RAM é aquele periférico físico que fica dentro da sua máquina e ele é responsável por gerenciar todos os aplicativos ali que estão em execução. Esse cara que vai determinar se você vai ter uma boa performance ou não dentro do Power BI. Então é muito importante que você tenha uma capacidade mínima ali para você conseguir criar os seus relatórios e dashboards. E aqui ele pede que você tenha ao menos 2 GB disponível e você tenha, o recomendado na verdade é que você tenha 4 ou mais, tá bom? Isso aqui eu não concordo muito, porque eu já trabalhei em diferentes projetos de Power BI e 4 GB não é suficiente. Você precisa ter no mínimo 8 GB de memória RAM ou mais para você ter uma performance boa dentro da ferramenta. Por que, Lucas? Geralmente quando a gente trabalha com soluções de Business Intelligence, que é o termo que é conhecido por aí, e dentro desse termo tem o Power BI, fecha parênteses, você vai encontrar diferentes tamanhos de base de dados. Então pode ser que você conecte no arquivo no banco de dados, e esse arquivo tem, por exemplo, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de linhas. E aí você começa a captar aquelas informações com o Power BI e sua máquina começa a ficar muito lenta. Você fala, pô, o que está acontecendo? Eu não consigo carregar as informações, não consigo montar um gráfico X, um gráfico Y. Isso está acontecendo porque a sua máquina não está suportando o volume de dados. Então, trabalhar com 4 GB de memória RAM, igual a especificação diz, não é aconselhável. Você vai passar muita raiva. Então, tem aí um notebook com 8 GB de memória RAM. Provavelmente, se seu notebook já é um dos novos, você já tem 8 GB no mínimo. Então, você não vai ter problema com isso, beleza? Nessa máquina aqui, por exemplo, que eu estou gravando o vídeo, eu tenho 24 GB de memória RAM. Ela só veio com 8, e aí eu fiz um upgrade, comprei mais memória física, coloquei, e aí eu consigo trabalhar tranquilo aí com os projetos, tá bom? Outro ponto aqui importante é a exibição da sua tela, tá? Você tem que ter uma resolução de 1440 por 900 ou 1600 por 900, que é o 16 por 9. Isso aqui também é legal, você ter uma tela com esses formatos para você conseguir montar um relatório e um dashboard bom, porque você já vai estar aplicando ali a experiência do usuário. Então, quando você tem uma tela muito pequenininha e você vai montar um relatório, às vezes você vai ficar com muita barra de rolagem na vertical ou na horizontal e aí você não vai ter uma dimensão de como está ficando o seu relatório e como o usuário vai ter essa visibilidade lá na ponta. Então, você ter um monitor com essas resoluções é importante para que você entregue um produto que de fato vai ser usado lá na ponta, beleza? Sempre lembre que o seu usuário tem que tomar as melhores decisões, então você tem que criar um relatório para ele e não para você, ok? Configurações de exibição do Windows, você deve definir exibição para alterar o tamanho de texto e tudo mais, aqui é mais coisas pessoais, então não tem muito problema, tá bom? CPU é recomendado usar um processador de 1 GHz e 64 bits. Como eu falei, se você estiver trabalhando com notebook já mais recente, isso aqui já vem instalado, 64 bits, já é o modelo de arquitetura do seu computador. E 1 GHz aqui também é o processador, você também não pode trabalhar com um processador muito antigo, porque ele trabalha junto com a memória RAM e o seu relatório pode ser que fique muito lento, você não consiga fazer quase nada. Feito isso, eu deixo aqui para vocês esse site, vou deixar na descrição desse vídeo para vocês darem uma olhada em outras partes dessa documentação, mas vamos ao que interessa. Eu vou voltar para essa aba aqui e eu vou colocar Power BI Desktop Download. Feito isso, verifique se ele vai trazer para vocês o site oficial da Microsoft, que geralmente é esse aqui, ó, www.powerbi
porbia.microsoft.com. Eu vou clicar nesse link aqui e vamos ver para onde que ele vai redirecionar a gente. Ó, aqui ele trouxe a gente para essa página, não é essa página que a gente quer. Eu vou clicar aqui só em Power BI. Beleza, você tem que cair nessa página aqui, ó, onde você vai ter vários tópicos de informações sobre a ferramenta. Você tem a visão geral, os produtos, preços, soluções, parceiros e tudo mais. O que interessa para a gente está dentro dessa aba Produtos. E aqui você tem Power BI Desktop, que é a ferramenta que a gente instala na máquina para fazer o desenvolvimento. Você tem Power BI Pro, isso aqui é uma licença da Microsoft, mais para frente eu vou falar isso aqui para não confundir você que está começando. Power BI Premium, Mobile, Embedded são outras licenças também. Vamos clicar aqui nesse primeiro Power BI Desktop e ele vai trazer a gente para essa tela aqui, ó. Essa tela é muito importante você ler e não sair clicando nos botões que destacam, porque o instinto da pessoa é vir aqui no que está colorido, nesse amarelo, e vida que segue. Nesse caso aqui, quando ele abre essa página da Microsoft, ele traz duas opções de download. Ou você pode fazer por aqui, faça download gratuitamente, ou você pode ver as opções de download. Qual a diferença? Quando você clica nesse botão amarelo, ele vai abrir aquele Microsoft Store da sua máquina. Lembra que eu falei? Você pode abrir a biblioteca de aplicativos do Windows e instalar por lá. Vou fazer um teste aqui, ó. Vou clicar nesse amarelo e olha aqui, ó. Ele fala que você pode baixar via Microsoft Store. Lucas, o que você recomenda? Baixar por aqui ou baixar pela outra opção que eu vou mostrar mais para frente? Eu, particularmente, eu gosto de baixar pela outra opção. Quando você instala pela Microsoft Store, eu já vi muitos relatos de desenvolvedores que aquela versão vem com alguns bugs. Então, por exemplo, baixei aqui pelo Microsoft Store, comecei a usar o Power BI e começou a dar uns erros muito estranhos aqui. E aí a pessoa começa a ficar prejudicada no projeto, tá bom? Esse é um contra. Qual o pró de você instalar pelo Microsoft Store? A ferramenta da Microsoft, o Power BI, atualiza a cada 30 dias. Então, a cada 30 dias vai ter uma equipe da Microsoft olhando para essa ferramenta e soltando ali as atualizações. Pode ser um gráfico novo, pode ser uma correção de um bug que o usuário nem chegue a ver. E quando você instala pela Microsoft Store, essa atualização é automática. Como já está na biblioteca do seu Windows, é como se fosse um aplicativo no seu celular, Android ou iOS. Sempre que ele atualiza, ele vai mostrar ali se você deixou as atualizações automáticas. Vira e mexe, você percebe que está baixando um novo aplicativo no seu celular. Na verdade, está atualizando, né? Isso funciona também aqui com o Power BI quando você instala pelo Microsoft Store. Se você clicar aqui nesse botão, ele vai abrir o Microsoft Store do seu computador e vai começar a fazer o download no mesmo momento, tá bom? E você tem essa aqui, ó, veja as opções de download em idioma, que é o que eu costumo utilizar. Eu vou clicar nesse link, ele vai direcionar a gente para outra página. E aqui nessa página, o que você vai precisar selecionar? O idioma, né? Então você vai colocar se é português Brasil, se você quer na versão em inglês. Então vou colocar aqui português Brasil. Opa, aqui ó, ia cometendo um erro que muita gente comete. Cuidado para você não colocar português de Portugal. Muitas nomenclaturas dentro da ferramenta muda e pode ser que atrapalhe no seu aprendizado. Então na hora de selecionar, lembre de colocar português Brasil. Então, Português Brasil, você vai ver que esse botão vai mudar de transferir para baixar. Feito isso, eu vou simplesmente clicar em baixar. Ele vai abrir aqui essa tela. O que ele está mostrando para vocês? O seu computador, ele é 64 bits ou ele é 32 bits? Como eu disse também no começo do vídeo, se sua máquina for mais recente, provavelmente ela vai ser 64 bits. Então, você seleciona aqui e dá um Next. Se por acaso a sua máquina for 32 bits, você não vai conseguir instalar esse cara aqui. Ele vai dar um problema e vai falar para você que sua arquitetura é 32 bits. Então você volta aqui nesse site e faz download da segunda opção. Fechou? Vou dar um Next aqui e agora ele vai começar a fazer um download e simplesmente assim você consegue baixar e posteriormente já clica aqui para instalar a ferramenta na sua máquina. Até agora você viu que não precisa de nenhum acesso, você não precisou logar em lugar nenhum. É só saber o caminho correto e fazer o download na sua máquina. Terminando o download aqui, a gente volta para fazer a instalação e vocês entenderem como é que funciona a página inicial do Power BI. Já baixou? Está aqui embaixo. Agora eu vou clicar nele. Lembrando, tá? Se você estiver fazendo isso no computador da sua empresa, provavelmente você vai ter que pedir permissão para a TI, porque geralmente eles bloqueiam para que as pessoas não acabem instalando um monte de coisa e traga vírus para a organização.
Só essa ressalva, mas se você estiver trabalhando com o seu notebook pessoal, aí não tem problema nenhum, você vai conseguir fazer isso aqui sem precisar de ajuda de ninguém. Ó, ele vai abrir aqui a pop-up para executar. Eu já tenho o Power BI instalado na minha máquina, só estou fazendo esse processo junto com você para ficar didático e vocês perceberem que não tem problema nenhum você instalar na sua máquina sem a ajuda de ninguém, ok? Ele vai começar a carregar aqui algumas pop-ups. Ele vai primeiro ver se sua máquina tem todos aqueles requisitos que a gente viu, se tem memória RAM suficiente, se ele vai conseguir espaço em disco, que também é muito importante quando você utiliza o Power BI, porque ele vai salvar um arquivo, que esse arquivo se chama .pbix, e ele vai ter um tamanho ali, muitas vezes bem pequeno, porque o Power BI comprime o relatório muito bem, e também para ver se não vai dar nenhum problema de compatibilidade, ok? Ele está pensando aqui, não sei porquê. Ó, aqui ele já, como eu cliquei lá naquela opção de baixar pelo Store, ele deixou aqui aberto. E que como eu já tinha instalado também, ele vai dar um abrir. Eu não quero essa opção. Deixa eu clicar de novo naquele download, porque parece que ele não entendeu. Ó, eu vou clicar de novo aqui só para ver a pop-up que ele vai gerar para a gente. Beleza, carregou para mim aqui a pop-up. Depois que você aperta em executar, ele vai vir para essa tela aqui. Ó. Você vai selecionar o seu idioma e aí ele vai começar novamente a calcular ali os requisitos mínimos que a sua máquina precisa ter para conseguir executar esse aplicativo bem. E depois você vai ter uma série de opções que você precisa só dar um next, 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 finish. Na última etapa ele vai perguntar se você quer deixar, se você já quer abrir a ferramenta, tá bom? E aí você aperta em sim, porque você vai conseguir acompanhar o vídeo comigo e ver ali a navegação já dentro da ferramenta. Então beleza, você já instalou o Power BI na sua máquina e você já abriu. Qual vai ser a primeira coisa que você vai ver aqui dentro da ferramenta, tá? Ele vai trazer essa pop-up aqui de boas-vindas para você se inteirar sobre fóruns, sobre os arquivos recentes que você trabalhou, se você já tiver trabalhado, né? Aqui ele já te dá uma opção para você conectar direto em alguma fonte de dados, mas isso aqui eu vou deixar para a gente fazer daqui a pouco por outro caminho. Aqui você vai ter introdução com esse link, ele vai jogar você no site da Microsoft, onde tem alguns vídeos ali para quem está iniciando agora, para quem quer ter o entendimento dos primeiros passos, que é o seu caso que está aqui nesse vídeo. Nova atualização disponível, lembra que eu falei que o Power BI atualiza a cada 30 dias? Então aqui sempre vai trazer um botão para você verificar qual as novas atualizações do mês corrente. Blog do Power BI, fóruns e tutoriais. O Microsoft Power BI ele é muito legal porque tem uma comunidade muito forte, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, que é o lugar onde de fato a ferramenta nasceu. Então, sempre que você tiver alguma dúvida sobre algum problema específico da sua área de negócio, é possível que você encontre na internet. Então, por exemplo, quero fazer um relatório conectando no SAP, conectando numa fonte de dados no Google e estou com uma particularidade aqui que eu não consigo resolver. Você já foi para os documentos oficiais e não encontrou, e aí você tem a opção 2, que é você tentar fazer isso via comunidade. Alguma pessoa que pode ter passado pelo mesmo problema que você colocou lá e como que ela resolveu. Então é uma comunidade muito forte, já usei bastante durante minha carreira profissional. Alguns dos problemas eu não encontrava de forma oficial e aí fui para as comunidades e lá estava a minha resposta. Beleza? Fica a minha dica, essa comunidade aqui ela cresce bastante e você vai utilizar muito durante o seu aprendizado. Essa pop-up aqui não me interessa por agora, vou fechar. E aqui você tem a área central do Power BI. A primeira área que ele já dá aqui para você é esse cara aqui, ó, que tem o nome de relatório. Então é essa aba aqui, é nessa área de trabalho que você de fato vai montar os seus dashboards, os seus gráficos. Então é aqui que você vai conseguir colocar o seu gráfico de pizza, o seu gráfico de barras, o seu gráfico de linhas, o seu gráfico de árvore. Então é nessa área que você vai montar de fato um relatório no Power BI, um dashboard. Mas para você chegar aqui, tem outros passos antes que eu vou fazer aqui junto com vocês, tá? Então aqui você tem a área que é a exibição do relatório, você tem a segunda área aqui que é a exibição do modelo. Então é nessa parte aqui da ferramenta que você vai conseguir ter uma visão igual ao Excel. Então vamos supor que você trouxe um arquivo lá do Excel para dentro da ferramenta, eu também vou fazer isso com vocês aqui. E você quer ver como é que está distribuído as colunas e as tabelas. Então é nessa visualização aqui que você vai ter tudo isso.
E aqui por último você tem a parte de exibição do modelo. Então aqui, para você ter uma associação mais clara, é onde a gente faz os nossos PROC-Vs, tá? Por que coloquei entre aspas? Porque aqui a gente não chama de PROC-V, a gente chama de relacionamentos. Então vamos supor que você tem a tabela A, você tem a tabela B e você quer fazer elas se conversar. Então é nessa área aqui do Power BI, relacionamentos, que você liga uma nas outras, ok? E aqui em cima você tem uma série de menus. Então você tem inserir, modelagem, exibição, otimizar, ajuda. Aqui você tem o obter dados, é nessa opção aqui que a gente fala para o Power BI qual tipo de arquivo que a gente vai trazer e a gente especifica o local. E aqui ele já faz o carregamento e traz para dentro da ferramenta. A gente vai fazer isso daqui a pouco. Aqui no lado direito você tem a opção de filtros. Então, por exemplo, quero aplicar um filtro nessa página, quero que os relatórios sejam filtrados só pela área de financeiros, só pela área operacional. Então aqui você traz a coluna da sua tabela, por exemplo, e você faz uma filtragem aqui e todos os seus relatórios, quando você coloca aqui nível de página, né, todos os seus gráficos eles são filtrados automaticamente. E aqui esse ícone de cubo, né, ele vai trazer aqui todas as informações da base que você carregou. Ah, Lucas, mas lá do outro lado você tem uma visão de Excel também? Sim. Aqui ele vai resumir somente os campos. Aqui ele vai trazer campo a campo da sua tabela. Já nessa visualização aqui que eu mostrei para vocês, ele vai trazer o tabelão, todas as informações que contém naquela tabela e não só as colunas. Vamos fazer um exercício prático aqui e trazer um Excel? O Excel que eu vou trabalhar com vocês aqui a nível de explicação vai ser esse vendas pela internet. Eu vou até abrir ele para vocês aqui. É um arquivo com extensão XLSX, extensão do Excel, tá bom? Já vou copiar esse caminho e vocês vão entender por que é importante ter o caminho aonde está o seu arquivo. Então ele abriu, está abrindo na verdade, né? Vamos aguardar. E aqui ele abriu, ó. Então se a gente analisar esse arquivo vendas pela internet, você percebe que eu tenho várias abas aqui embaixo. Vendas, vendas 2, moeda, produto. Vamos supor que o RP da sua empresa gere um arquivo semelhante a esse. E você quer pegar esse arquivo e montar um relatório, montar gráficos e visuais usando o Power BI. Então, a primeira coisa, você tem que analisar o arquivo que você tem. É muito importante você entender com que você vai trabalhar. Não é simplesmente pegar o arquivo do jeito que ele veio, colocar no Power BI e achar que ele faz mágicas, tá bom? Você precisa entender a sua fonte de dados, entender as colunas, as linhas, qual tipo de negócio está sendo aplicado aqui, para quando você levar para a ferramenta, você conseguir trabalhar da melhor forma possível. Então aqui eu sei que eu tenho vendas, eu tenho aqui qual tipo de moeda foi utilizado nessa transação, você tem qual tipo de produto foi comercializado nessa venda, você tem os clientes, quem fez a aquisição desses produtos, você tem o país desse cliente, você tem o território e você tem a subcategoria do produto, ou seja, todas as informações referentes a vendas. Esse é o meu negócio, vendas. Ok, verifiquei isso. Já consigo também entender aqui que esse arquivo ele não está muito legal, ele está misturando algumas coisas. Então, por exemplo, você tem aqui na coluna A4 uns caracteres junto com os números, e isso não é legal. Ó. Você perceber que isso aqui não é legal para o tratamento de dados. Você também tem um problema aqui que é o que? Mesclar colunas. Isso aqui é terrível, eu sei que muita gente no Excel faz isso. Pro Power BI isso não é muito legal, porque ele vai meio que não entender muito bem o que tem nessas colunas mescladas. Enfim, eu já sei mais ou menos os problemas que minha base tem e o que eu vou precisar arrumar antes de criar um relatório. A coluna F, G, H também são colunas que provavelmente eu não vou usar para nada, então vou ter que excluir tudo isso. Ok, já peguei o caminho, agora eu vou voltar para o Power BI e vou falar para ele que eu quero trazer aquela base do Excel aqui para dentro. Como é que a gente faz isso? Você vai ter aqui em página inicial o obter dados. Nesse obter dados você vai ter todos os conectores possíveis que você pode utilizar aqui no desktop. O que são esses conectores? São extensões que você consegue falar qual tipo de arquivo você quer trazer para dentro do Power BI Desktop. Ele está carregando aqui para vocês e aí vai ficar claro o que eu estou falando, tá? Ele segmenta, ele coloca aqui com base em arquivo, com base em banco de dados, com base em nuvens, e aí fica mais fácil você escolher o conector que você quer. Então, se eu deixar tudo aqui, ele vai trazer pasta de trabalho do Excel. Esse é o conector que a gente quer, porque o nosso arquivo é um Excel. Você pode trazer arquivo de um TXT, CSV. CSV e Excel não é a mesma coisa, tá bom? XML, JSON,
pasta, PDF, Parquet, pasta do SharePoint. Então, se você trabalha com SharePoint, você consegue trazer as informações para dentro do Power BI e trabalhar aqui. Banco de dados do SQL Server, banco de dados do Access, né? Poucas pessoas usam o Access ainda, mas tem aqui. E aqui você tem uma série de conectores disponíveis para você trazer o seu dado, independente de onde ele esteja. Então, por isso que eu falo que trabalhar com Power BI é muito prático, porque você consegue trabalhar com qualquer tipo de informação. No nosso caso, eu quero trabalhar com o próprio Excel. Vou colocar aqui pasta de trabalho do Excel. E o que ele vai pedir? Beleza, onde é que esse arquivo está? Então, eu vou colar aquele caminho. Lembra que o caminho é importante, que eu copiei. E aqui eu vou selecionar esse arquivo. Eu vou dar um abrir. Olha, ele está dizendo que o arquivo está aberto, então preciso primeiro fechá-lo. Então, vou fechar o arquivo aqui para não dar conflito na hora dele fazer a cópia das informações para dentro do Power BI. Beleza, não está mais aberto. Vou dar um OK. E o que ele vai fazer agora? O Power BI ele está tendo uma leitura do arquivo como um todo, olhando ali quantas colunas tem, quantas sheets tem, para conseguir mostrar para você, com isso, o que você vai trazer para dentro do Power BI. E olha que interessante. Lembra que a gente abriu o arquivo e tinha várias guias? Aqui ele separa essas guias nesse formato, uma embaixo da outra. Então você não é obrigado a trazer tudo que tem lá para cá. O Power BI tem essa inteligência de quebrar em sheets, e aí você traz o que você realmente vai usar dentro do seu relatório. Então, por exemplo, aqui eu tenho a tabela 1, aqui eu tenho vendas 1, vendas 2, e aí quando você clica aqui em cima da tabela, ele dá um preview, ou seja, ele dá uma amostra das informações dessa sheet. Então, tabela 1 tem a informação de código do território, região, país, grupo. Na sheet vendas 1, ele tem todas essas informações e aí fica fácil você entender o que de fato precisa para trabalhar no seu relatório, nos seus gráficos. Tem uma diferença muito importante, que é a tabela 1, que é formatado como tabela e não formatado, e isso eu vou deixar para um próximo vídeo, tá? Para não ficar muito extenso aqui essa aula. Eu sei que já vai bater aí perto dos 30 minutos, mas não para não ficar muito grande. Conectou um arquivo a primeira vez, o que você precisa ter em mente? Lembra que eu falei que várias informações aqui precisam ser tratadas? Nem tudo aqui está bom já para criar um relatório. E aqui entra a parte do Power Query. Power Query ele é uma ferramenta que fica dentro de outra ferramenta, vamos dizer assim. Você tem o Power BI Desktop, dentro do Power BI Desktop você tem uma ferramenta, um plugin chamado Power Query. Esse Power Query ele é utilizado para a gente tratar os nossos dados. Então, se tem alguma coluna que a gente não usa, se tem caracteres especiais que a gente precisa remover, se a gente precisa unir as tabelas, ou seja, colocar uma debaixo da outra, você consegue fazer tudo com esse Power Query. E a partir do momento que você conecta no arquivo, você já vai ter essa informação aqui embaixo, ó, transformar dados. É aqui que ele vai levar você para outra parte da ferramenta onde você consegue fazer tudo isso de uma forma melhor. Então, eu vou clicar nesse transformar dados. Não vou fazer isso agora, não vou fazer isso nessa aula, porque vai ficar muito extenso. Diz aí embaixo nos comentários se você quer outra aula mostrando como é que você trataria esse arquivo aqui dentro do Power Query. Cliquei lá naquele botão, pode parecer que ele abriu outra ferramenta, mas ele está dentro do desktop, quer ver? Eu vou pegar aqui em cima na extremidade ó, e vou trazer para baixo. Perceba que a ferramenta central ainda é o Power BI Desktop e o que está rodando aqui agora é um plugin que se chama Power Query. Nesse Power Query você tem várias informações para você tratar. Então aqui você pode remover coluna, você pode adicionar coluna, você pode nomear aqui os cabeçalhos se você quiser. Aqui você pode fazer várias séries de tratativas conforme a sua regra de negócio estabelecer, tá bom? Como eu falei, não vou me aprofundar aqui porque não é o intuito dessa aula agora. Vou fechar e aplicar porque eu não quero fazer nenhuma transformação. Tenho ciência que o meu arquivo que eu carreguei já está apto para me criar meus relatórios, então só vou dar um carregar. E aí o que ele vai fazer? A partir desse momento ele vai fazer uma cópia de todas as suas colunas e todas as tabelas que você selecionou e trazer para dentro do Power BI. É isso mesmo, ele faz uma cópia, joga tudo para cá. E aí aqui você consegue criar os seus relatórios, tá bom? Quando você faz esse tipo de conexão, ele ainda fica vinculado ao arquivo original. Então, se você fizer uma atualização lá no seu arquivo e depois você atualizar aqui o relatório, aquela coluna vai alterar aqui também. Não é instantâneo, não é na mesma hora, você precisa falar para o Power BI que você quer atualizar a sua fonte de dados, porque houve alguma alteração lá na fonte e você quer replicar isso para cá. Carreguei para cá, aqui do lado você já percebe que aparece aqui as duas tabelas que eu decidi carregar para esse desenvolvimento. Se eu clicar aqui, por exemplo, na tabela 1, ele vai trazer os nomes das colunas dessa tabela.
Se eu colocar aqui vendas também é a mesma coisa, ele vai trazer os nomes das colunas. Percebam que aqui está tudo zoneado, a gente precisaria arrumar isso aqui, tá bom? Os nomes das colunas não estão legais. Aqui a gente vê os nomes das colunas. Lembra que eu falei que tem outro lugar que você vê o conteúdo completo? É lá na guia de relatório, de dados, né? Então vou clicar nessa guia de dados aqui e perceba que ele vai trazer por completo todas as informações da tabela. Aqui pode ser que ele dê um bugzinho, demore para aparecer, mas ele vai aparecer. Então, por exemplo, eu estou olhando aqui essa vendas 1. Nessa vendas 1, o que a gente tem? Todas as informações dessa tabela, todas as colunas e todas as linhas. Lembra que eu falei que é um formato tabelar aqui mesmo? Você consegue filtrar, consegue navegar igual Excel? E é isso mesmo. Ó. Se eu pegar aqui essa vendas por internet, eu quero ver só esse produto 447. Ó. Vou filtrar aqui e vou filtrar. Ele não encontrou porque ele possivelmente está com algum espaço, tá? Mas vou pegar qualquer outra coisa aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho ele na mão aqui. 447, aqui ó, 477 na verdade, né? Filtrei e ele funciona muito parecido com o Power BI, com o Excel, desculpa. Aqui você também consegue criar colunas, então por exemplo, quero criar uma coluna concatenando essas duas. Sim, você também consegue igual no Excel. Essa é a visão geral aqui dos dados, tem várias outras funções que aí eu posso detalhar com vocês nas próximas aulas, só para você entender como é que funciona a ferramenta como um todo, tá? Voltando aqui, vou aqui para a guia de exibição do modelo rapidinho, só para vocês entenderem como é que funciona os nossos PROC-Vs. Então vou aqui para essa visão, e aqui você perceba que ele carregou as duas tabelas para a gente, vendas e tabela 1. Então, nesse momento a gente precisa entender como que esses arquivos se conversam. Quais as colunas incomuns que os dois têm que a gente pode relacionar um no outro. E aqui vai entrar toda a parte do seu entendimento da regra de negócio, por isso que eu falei que você tem que entender bem o seu relatório, para você trazer para cá e conseguir criar os relacionamentos de forma mais fácil. Como é que eu faço esse relacionamento aqui na parte prática, né? Como é que eu pego uma tabela e conecto na outra? Então vamos supor que essas duas tabelas se conversam pelo código do território e coluna 2. Aqui é um exemplo, tá? Isso aqui está errado, essa base de dados tem que ser tratada. Então vamos supor que isso aqui é a chave da tabela 1 e isso aqui é a chave da tabela 2. Então a gente pegaria esse código do território, clicava nele em cima, traz para outra tabela em cima da coluna que você acha que tem que relacionar e solta. Nesse momento ele vai criar uma linha. Então essa linha ele está dizendo que as tabelas estão relacionadas, ou seja, essa tabela se conversa com essa. Então como é que isso funciona na prática? Quando você criar um relatório lá na frente, criar um relatório de linhas, um relatório de barras, quando você aplicar algum filtro aqui nessa tabela, esse filtro também vai ser aplicado aqui nessa tabela, porque elas estão relacionadas, tá bom? Diz aí no comentário também se você quer um vídeo explicando aqui no detalhe como é que funcionam esses relacionamentos, que aí eu trago aqui uma aula exclusiva só sobre esse assunto. Aqui na direita você tem outras informações dos relacionamentos que você pode customizar, você pode mudar os nomes das tabelas, fazer agrupamentos, enfim, uma série de outras funções que você pode utilizar no Power BI. Dito isso, aqui é um overview geral dessa ferramenta para você. Não entrei em detalhes nem do Power Query e também nem do DAX, que é a linguagem de programação que a gente utiliza aqui para criar as nossas métricas, bem parecido com soma, média, min, lá do Excel. Deixo isso também para um próximo vídeo. Fala aí se você gostou dessa aula e se você gostaria de outras aulas detalhando mais esse tópico como Power Query, DAX, relacionamentos, que aí eu vou gravar uma aula exclusiva para você, tá bom? Meu muito obrigado, espero que vocês tenham curtido, compartilhe esse vídeo, ative os sininhos para você receber todas as notificações sobre os vídeos que eu fizer. Um grande abraço e espero você na próxima aula. Valeu!